TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Hoje, terça-feira, muito obrigado pela sua presença. Chegamos com muita informação. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que está em casa. Sejam todos bem-vindos. E lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente, fazer a sua denúncia, sua sugestão de pauta. É só enviar para o nosso e-mail, vai aparecer aí na sua tela, que é tvccorreiodamanhã@gmail.com, tá aí na sua tela, e também via WhatsApp 24 DDD 993234567. Em breve também vai entrar aí na sua tela para você poder anotar direitinho. Só repetindo então, 993234567. Agora sim, moleza, na sua tela. Exatamente, muito fácil. Gente, olha só, hoje o dia amanheceu nublado com chuva fina para o período da tarde e noite. Podemos ter chuvas mais pesadas. A cidade de Petrópolis segue em estágio de atenção. Nós temos o VTzinho de hoje de manhã para mostrar o tempo em Petrópolis. Chuvinha fininha, tempo bem nublado. Não temos agora, então nós mostramos mais tarde quando a gente falar da previsão do tempo, né? Vamos então agora às notícias desta terça-feira, dia 8 de fevereiro. Governo publica portaria com regras para a prova de vida com INSS. Prefeitura publica resultado da convocação imediata de médicos para Raul Sertã Maternidade. Após anos de espera, a estrada da Serra Velha começa a ser revitalizada. Imóveis históricos estão em estado de abandono em Petrópolis. Início das aulas na Rede Municipal de Paraíba do Sul é adiado para 14 de fevereiro. Petrópolis registra 6 mortes por Covid-19 apenas em fevereiro. E mais, o esporte para o fim de semana, agora no Correio da Manhã na TV. Como sempre, começamos essa edição com os destaques do nosso jornal, nossa primeira página aí do Correio da Manhã. Exatamente, então vamos lá, colocar na tela isso. Enquanto Rodrigo Neves divide a esquerda, Cláudio Castro coloca o blocão na rua. Esse é o destaque da página 3 da coluna do Magna Vita. Iguá inicia sua operação na Barra, Recreio, Jacarepaguá, Pati e Miguel Pereira. Parte do PT defende quarentena fiscal, outro destaque aí da primeira página. Queiroga e Damares são convocados por comissão. E mais, Estados Unidos e Irã negociam novo acordo nuclear. Seguimos então agora para o nosso editorial na página 2. Hoje nós temos 2, né? O primeiro trata-se ali da questão do racismo, o resquício do império que não sai da gente. Faz um contraponto aí, esse primeiro editorial, com a novela em exibição aí na Rede Globo, né, nos tempos do imperador, né, falando um pouco da nossa herança escravagista, né? Tô certo na palavra? Exatamente. Então o editorial faz um contraponto um pouco sobre isso. Você querendo dar uma lida nele mais a fundo, acesse o nosso site jornalcorreiodamanhã.com.br. Lá você vai encontrar toda a nossa página de opinião e muito mais notícias de hoje. Mas temos um outro editorial, Exato. né? E vamos à leitura dele. Então, o turismo respirando sem as máquinas. A edição do Correio da Manhã desta terça-feira, dia 8, vem com pelo menos 2 notícias positivas sobre o setor de turismo no país. Textos estes que trazem esperança a muitos profissionais da área que necessitam trabalhar para retomar suas vidas. Não há como negar que o turismo é um maquinário que faz com que o nosso Brasil ande em passos largos e que foi um dos setores, se não o mais afetado pela pandemia do coronavírus. Pelas palavras de Gilson Machado, nosso ministro do Turismo, o setor vem há 8 meses consecutivos com números positivos.
Somente em dezembro, o faturamento chegou a 19 bilhões de reais. Machado também ressaltou que a melhora do cenário pode ser justificada pelo avanço da nossa campanha de imunização contra a Covid-19 e também pela menor letalidade da nova variante Ômicron. A outra notícia, mais precisamente na página 5, fala da nossa maior cidade brasileira, aquela que não dorme. Somente a capital paulista teve alta de 39% no setor no ano passado, em comparação com 2020. Os hotéis agradeceram com um aumento de 86% de suas ocupações. Uma informação desta realmente traz esperança ao nosso turismo, já que, convenhamos, São Paulo não é um Rio em que todos os dias temos novos dados sobre o setor. E tendo em vista essa grande melhora no cenário turístico paulistano, pode-se afetar que realmente o país está retomando aos poucos o que tem de mais valioso. O Brasil é aquela persona acolhedora que te dá muitas opções para te fazer feliz e que se torna um amigo que você quer estar sempre próximo. Nosso país foi feito do turismo, desde nossas praias até nossos centros históricos e culturais. E saber que o cenário traz boas notícias, podemos falar que o setor não respira mais por máquinas. Isso é muito bom de saber. Bom, então tá aí esse nosso editorial falando do turismo, né? Mostrando aí que o turismo no Brasil é uma das nossas máquinas principais, né? Vamos colocar assim. Exatamente. Vamos agora então para os destaques da coluna do Magna Vita, lá na página 3. Exato. Vamos para o primeiro destaque: monopólio. Ficou feio para a ABEOC, entidade de organizadores de eventos, realizar um almoço com o ministro do Turismo e o presidente da Embratur no Rio e não incluir a Coirmã Apresenta. Logo no ano do Rock in Rio, e ainda jogam a culpa na lista da Embratur. Aí o primeiro destaque, seguindo aqui, o Blocão de Castro entra em campo. A reunião do Laranjeiras na noite dessa segunda, 7, foi para assustar a concorrência. O encontro que lotou o estacionamento do Palácio trouxe os dirigentes dos 16 partidos aliados e seus respectivos integrantes do primeiro escalão do Estado. Clima de união e de, abre aspas, estamos juntos. Enquanto a minguada tentativa de composição de PSD, PDT, sem a presença do pai e da noiva, os líderes partidários riram muito da empatia de Já Ganhei, de Rodrigo Neves, no dia anterior. Antes que as más línguas comecem a estrilar, o único ausente na foto, o prefeito Vaguinho, do União Brasil, ligou justificando. Tá aí a foto, ó. Era aniversário do seu octogenário pai, na segunda, e ele não podia se ausentar. Avisou a todos os líderes partidários que estaria ausente. Essa foto é autoexplicativa e revela a muralha que a oposição terá de enfrentar em 2022. Ao centro, o cada vez mais risonho governador Cláudio Castro. Não é essa foto, não. É a outra foto que mostra todo mundo, tá? É essa foto, exatamente. Ao centro, o cada vez mais risonho governador Cláudio Castro com seu blocão formado pelo PL, PP, MDB, PSDB, União, Republicanos, Solidariedade, PSC, PTB, Podemos, PRTB, PROS, PMN, Patriota e Agir. Um lembrete, o Blocão de Castro está unido enquanto pré-candidato do PDT/PSD detona em coletiva o pré do PT-PSB. Então tá aí mais um adiantamento da coluna do Magna Vita sobre o quadro político no nosso estado, né? Exatamente. Vamos continuar ainda na coluna do Cláudio Magna Vita, Prometrô Gávea. O presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, José Antônio do Nascimento Brito, Jossa, executivo que deu à ACRJ o perfil de destravar o Rio, turbinou o foco para a conclusão do metrô Gávea,
cujas obras estão paralisadas há 7 anos. Nesta segunda-feira, dia 7, Josa reuniu-se com o secretário de Transportes do Estado, André Narras, e acertaram a criação de uma comissão da sociedade civil para subsidiar o Estado e conseguir avançar na regularização da situação da linha 4 do metrô do Rio. Só falta concluir a estação Gávea, já com metade das escavações prontas. Sob o guarda-chuva da associação, será buscada a participação da PUC-RJ, do Jockey Clube do Rio, o presidente Raul Lima, contatado na hora, aceitou de imediato, de associações de moradores da região e demais envolvidos para a solução, para a obra acontecer o mais rapidamente possível. Então tá aí. Bom, seguimos agora então para os destaques da política ali, né? Ainda tem mais um pedacinho ali que faltou ler, do lado da foto. Se puder voltar ali, pessoal lá do Master, se puder voltar naquela foto, isso, ainda tem mais um trechinho aí debaixo da foto. Então, uma vez concluída, a estação Gávea permitirá a expansão do metrô na cidade e o uso por 8 milhões de usuários ao ano. Josa destacou sua preocupação especial com a realização de obras de infraestrutura no Rio, que vão gerar empregos e desenvolvimento, tendo inclusive sediado em setembro passado na ACRJ um seminário voltado ao tema. Além do metrô Gávea, o seminário abordou concessão das barcas, supervia e questões como reequilíbrio tarifário de metrô, além de tarifas intermunicipais de ônibus. Então tá aí agora sim, li o restante que faltava. Muito e aí na foto... Muito importante os temas debatidos, né? Barcas, supervia e questões de equilíbrio tarifário do metrô. Exatamente. Realmente muito importante ali para o Rio de Janeiro isso tudo. Vamos então agora sim dar prosseguimento, estava me adiantando, né? Vamos ao Política, lá na página 4, a nossa página de política. Vão ter que explicar. Queiroga e Damares são convocados por comissão do Senado. Os senadores da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado aprovaram na segunda-feira, né, essa segunda, requerimentos de convocação dos ministros Marcelo Queiroga, da Saúde, e Damares Alves, Mulher, Família e Direitos Humanos, para explicar as notas técnicas de suas respectivas pastas em defesa de tratamentos sem eficácia comprovada e contra a vacina da Covid-19. Então, tá aí, o Senado vai indagar os dois ministros aí do governo sobre a defesa de medicamentos ineficazes e contra vacinas. Exatamente. E temos ainda do lado... Michel Temer é absolvido por crimes sobre contratos. O ex-presidente da República, Michel Temer, foi absolvido pela Justiça Federal de Brasília da acusação de corrupção e lavagem de dinheiro. A decisão que encerrou a ação penal foi do juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal do Distrito Federal. Então tá aí, vamos agora à nossa página nacional. Tem só um destaquezinho ali embaixo ali, né? Sim. Que eu só quero ler o iniciozinho ali, ó, na mesma página. Diligência no Rio de Janeiro. Comissão do Senado vai acompanhar, né? Acompanhará de perto o caso Mossit, que é o congolês, né? Que foi morto, né? Assassinado lá no Rio de Janeiro, no quiosque. Então a Comissão do Senado vai acompanhar isso de perto. Provavelmente vai ter uma diligência, como aqui já está falando, desembarcando no Rio aí. Seguimos agora então para o Nacional. Não há dados suficientes aí, entre aspas aí. O Ministério da Saúde publica nota técnica a respeito da aplicação da 4ª dose. O Ministério da Saúde disse que ainda não é possível recomendar a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 para a população. Segundo nota técnica publicada pela pasta, até o momento não há dados suficientes para que isso ocorra. Abre aspas. Antes de avançarmos rumo a novas indicações no calendário do PNO, Plano Nacional de Operacionalizações, se faz necessário compreender o cenário epidemiológico com maior detalhamento quanto às hospitalizações, óbitos e infecções pela Covid-19 entre determinados grupos etários e sua relação com o status de vacinação, vacinados versus não vacinados, fecha aspas, diz a nota técnica publicada na última sexta-feira, dia 4.
Continuamos ainda na página nacional. 5 barragens deverão ser descomissionadas neste ano. A Vale estima concluir em 2022 o descomissionamento de mais 5 estruturas construídas pelo método a montante, o mesmo associado às tragédias em Mariana e em Brumadinho. Segundo anunciou a mineradora, tiveram início ontem, dia 7, os trabalhos na primeira delas, o DIC 4, na barragem Pontal, em Itabira, Minas Gerais. Sem receber rejeitos desde 2014, a estrutura encontra-se atualmente no nível de emergência 1, em uma escala que vai até 3, quando o risco de rompimento é considerado iminente. Já está em nível de emergência, né? Já é preocupante. Já é preocupante. Já começo a me preocupar. Vamos agora então aos destaques de economia na nossa página 5, o ensaio da economia do PT. Uma ala do partido defende uma quarentena fiscal no início do governo. Que coisa, não? Segundo o repórter Caio Junqueira, da CNN Brasil, uma ala do PT está elaborando um documento com propostas econômicas e uma delas, conforme o Caio noticiou no jornal, abre aspas aí, o Expresso CNN, né? Prevê uma, abre aspas de novo, quarentena fiscal. Nos primeiros meses de governo, caso o Brasil volte a ser comandado pelos petistas, o programa estabelece uma situação de emergência em âmbito nacional, para que o novo governo possa ter os meios legais necessários para enfrentar o caos herdado do governo anterior. Continuamos ainda na página de economia. Projeção da inflação tem nova alta. Estimativa de 5,44% do mercado financeiro foi divulgada ontem. O mercado financeiro aumentou mais uma vez a previsão de inflação para este ano. Segundo projeção do Boletim Focus, divulgado ontem em Brasília pelo Banco Central, o IPCA deve fechar 2022 em 5,44%. É a quarta vez que se projeta alta da inflação em 2022. Vamos agora então para os destaques do Rio. Vamos à nossa página Rio, página 6. Volta às aulas com novidades no estado. Governo e prefeitura atualizam protocolos contra a Covid. Com o protocolo sanitário atualizado, o ano letivo na rede estadual de ensino público começou ontem, em todas as unidades, 100% presencial. Dentre as medidas modificadas estão a instalação de totens para higienizar as mãos com álcool em gel, 70%, em locais de circulação e na entrada de ambientes administrativos. A limpeza dos dutos e filtros dos aparelhos de ar-condicionado, higienização com álcool 70 ou hipoclorito de sódio 0,1%, água sanitária, dos pisos e paredes, das superfícies de toque e dos mobiliários e equipamentos das unidades escolares. Diariamente, bebedouros ficam fechados, funcionando apenas aqueles com torneiras, para que os estudantes possam encher suas garrafas de água e espaços reservados, né, área de isolamento, para quem apresentar sintomas, onde o mesmo deverá permanecer até ser conduzido pelo responsável a uma unidade de saúde. Gente, esse texto aqui me lembra um pouco a música do Pink Floyd, agora. Né? Me veio à cabeça lá aqueles aluninhos andando, né? Todos isolados dentro de sala. Me veio um pouco essa imagem aqui, enfim. Continuamos ainda na página do Rio. Norte Fluminense ganha centro de testagem. A Secretaria de Estado de Saúde abriu ontem, dia 7, um centro de testagem para a Covid-19 ao lado da UPA de Campos dos Goitacazes. O polo funcionará de segunda a domingo, das 8 horas da manhã às 5 da tarde e terá capacidade de fazer 300 exames por dia. O agendamento dos testes é online e deve ser feito no site agendamentoTestecovid.saude.rj.gov.br/cadastro-exame. Então tá aí. E temos outro destaque ainda nessa página do Rio, Jorge, ali no Correio Carioca, que a gente fala ainda da família, né, desse congolês que foi assassinado, né, num quiosque na Barra da Tijuca, onde ele trabalhava. Ele foi morto a pauladas, né? Então a família do congolês recebe concessão de quiosques. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o secretário municipal de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo,
formalizaram a concessão de 2 quiosques localizados na Barra à família do congolês. Morto no último dia 24 de janeiro. A proposta é que, em parceria com a Orla do Rio, com a Orla Rio, o espaço seja transformado em um memorial e ponto de transmissão da cultura de países africanos. O termo de compromisso foi entregue à mãe do congolês morto, E o documento estabelece que o contrato de concessão vai ser até fevereiro de 2030 e a família do congolês terá suporte jurídico e contábil, além de treinamento para a gestão do espaço. Que bom, né? Uma boa atitude da prefeitura, mas infelizmente, a vida dele não retorna, Exato. Eu só queria falar sobre aquele comentário que eu fiz anteriormente, sobre o texto que eu li, que me relembra a música. Não que eu seja contra as medidas, tá? Por favor, eu sou completamente a favor. Mas é que a gente vive tempos tão extremos, que me veio à mente aquilo, me relembrou. E olha, você pode receber a versão digital do Correio da Manhã se cadastrando no jornal correiodamanhã.com.br. Nosso site está aí embaixo, aí, no seu televisor, aí, na sua tela, para você entrar lá. E essas foram as notícias de hoje de destaque do Correio da Manhã na TV. E você vai ver ainda no jornal de hoje, Prefeitura de Nova Friburgo intensifica o trabalho de drenagem em Campo do Coelho. Brasil tem um dos 10 melhores bares do mundo abertos em 2021. E o que vale como prova de vida entre os beneficiários do INSS. O Correio da Manhã volta já. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo, o do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no Estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no Estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade, a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Voltamos. O Ministério do Trabalho e Previdência publicou no Diário Oficial da União, do dia 3 de fevereiro, portaria que disciplina os procedimentos a serem adotados para a comprovação de vida anual dos beneficiários do INSS. A portaria número 1408 apresenta algumas situações que vão passar a ser consideradas válidas como prova de vida. Uma delas é a realização de empréstimo consignado, desde que seja feito por reconhecimento biométrico, o acesso ao aplicativo Meu INSS, e também vão ser consideradas prova de vida atendimentos feitos de forma presencial nas agências do INSS ou por reconhecimento biométrico em entidades e instituições parceiras, perícias médicas por telemedicina ou presenciais, vacinação ou atendimentos no sistema público de saúde ou em rede conveniada, também vão servir como prova de vida.
cadastro ou recadastramento nos órgãos de trânsito ou segurança pública, recebimento do pagamento de benefício com reconhecimento biométrico, atualizações no CadÚnico, votação nas eleições, emissão ou renovação de passaporte, carteira de motorista e identidade ou de trabalho, declaração de imposto de renda como titular ou dependente, ou ainda outros documentos oficiais que necessitem da presença física do usuário ou reconhecimento biométrico. Vai caber ao INSS notificar o beneficiário quando não for possível a comprovação de vida por esses meios. Nas situações em que o beneficiário não for identificado em nenhuma dessas bases, o INSS tem que prover meios para a realização da prova de vida sem deslocamento dos beneficiários de suas residências, acrescenta a portaria. Cerca de 36 milhões de beneficiários fazem prova de vida todos os anos. Desses, cerca de 5 milhões têm mais de 80 anos de idade. A prova de vida serve para evitar fraudes e pagamentos indevidos. As mudanças valem para os beneficiários que fizerem aniversário a partir da data de publicação da portaria. O Instituto tem até o dia 31 de dezembro desse ano para implementar as novidades. Até lá, o bloqueio de pagamento por falta de comprovação de vida fica suspenso. Após anos de reclamações, denúncias e pedidos dos moradores e motoristas, as obras de revitalização da Serra Velha da Estrela tiveram início. As intervenções começaram há pouco mais de um mês com investimentos do governo do estado, que somam quase 19 milhões de reais. Trafegar pela Serra Velha da Estrela RJ 107 é um desafio. Buracos, falta de sinalização e capina são alguns dos problemas enfrentados pelos motoristas. A má conservação da estrada vem sendo denunciada há décadas e em dezembro do ano passado, o Departamento de Estradas e Rodagem, o DR, deu início enfim às obras de revitalização. Um alívio para quem passa diariamente pela região. Mais de 40 anos a população esperando a modificação dessa realidade. O investimento do governo do estado aqui na Serra Velha é de 18 milhões e 900 mil reais. Todo o trajeto de 12 quilômetros entre Magé e Petrópolis vai passar por reforma. A previsão é que seja entregue até o fim deste ano. Por ser uma estrada histórica e tombada, não vai ser realizado o recapeamento asfáltico. Os paralelepípedos vão ser substituídos e feitas escavações para criar uma superfície plana para a aplicação de um produto que visa melhorar a aderência e a estabilidade dos paralelos. Não será asfaltada. Ela vai ter um tratamento diferenciado embaixo do paralelepípedo para que o paralelepípedo não saia, né? Um trabalho para evitar o escorregamento do paralelepípedo, drenagem, sinalização, uma repaginada nela inteira, mas não será asfaltada porque é tombada. Obra de revitalização e de Magé a Petrópolis, de sinalização, de drenagem, uma obra que vai mudar a realidade dos moradores ali da região, meio da Serra, Serra Velha, Horta, Lopes Trovão, enfim, mas principalmente para quem sobe e desce a serra todo dia, que passa aquele sufoco. O projeto também prevê um novo sistema de escoamento e drenagem de chuva, sinalização e a construção de muros de contenção. A Serra Velha da Estrela era usada pela família imperial durante as temporadas que passava por Petrópolis. Com a criação da BR-040, a estrada deixou de ser a principal rota de ligação entre a cidade e a Baixada Fluminense, mas mesmo assim tem um alto fluxo de veículos. O Boteco Bafo da Prainha, localizado na região portuária do Rio de Janeiro, foi eleito um dos 10 melhores bares do mundo abertos em 2021, segundo o ranking da revista Time Out. O estabelecimento carioca ficou na 9ª posição. Fundado pelo empreendedor Rafael Vidal, o bar, que fica no Largo de São Francisco da Prainha, vizinho à Pedra do Sal e aos pés do Morro da Conceição, é a cara do Rio. As concorridas mesinhas do Bafo da Prainha ficam ao ar livre, rodeada de casarios antigos do histórico bairro carioca. No ano passado, a revista Time Out elegeu o bairro da Saúde, na região central do Rio, como um dos 25 lugares mais legais do mundo. O topo do ranking ficou com o bar londrino Aspen e Marceau, seguido de Sydney's Five, de Nova York, e do Offsuit, de Boston. Outro bar brasileiro na lista dos 16 melhores novos bares é o Santana Bar, de São Paulo, que ficou na 13ª posição. Bacana, né? Bem charmoso, bem charmoso, né? E bem legal. no Rio de Janeiro, bem melhor que os outros, né? Bem mais charmoso o nosso, né? Do Rio de Janeiro. Legal, com certeza.
Vamos prosseguir aqui. A quarta rodada do Campeonato Carioca movimentou o fim de semana com um Fla-Flu eletrizante. No quadro de esporte de hoje, você vai conhecer ainda os finalistas do Campeonato Mundial de Futebol de Campo de Petrópolis. Olá a todos! Vamos iniciar falando da quarta rodada do Campeonato Carioca que aconteceu nesse fim de semana. Destaque para o Fla-Flu elétrico disputado no domingo. No Nilton Santos, no Rio de Janeiro, aconteceu o clássico Fla-Flu. O confronto foi bem disputado, com discussões, expulsões e muita intensidade física. O Flamengo chegou a abrir o placar com Gabigol, mas após o auxílio do VAR, o gol foi anulado por impedimento. Quem foi às redes mesmo foi o tricolor. No fim do jogo, Iago cobrou falta na área, John Arias apareceu por trás da defesa e desviou para o gol, fazendo o primeiro e único da partida. Apesar do jogo eletrizante, tivemos uma situação triste. O atacante Gabriel, do Flamengo, relatou ter ouvido ofensas racistas vindo da arquibancada quando deixava o gramado. O perfil oficial do rubro-negro e do próprio jogador se manifestaram prontamente em repúdio aos ataques. O Flu também se posicionou nas redes sociais. Outro clube que também se manifestou foi o Vasco, lamentando a situação. O perfil oficial do Cariocão repudiou o ato e destacou que o caso será avaliado no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro. Na próxima rodada, o Flu faz clássico com Botafogo na quinta-feira, às 8 da noite. Já o Fla volta a campo no mesmo dia, quando enfrenta o Audax, às 7 da noite. Já no charmoso estádio de Conselheiro Galvão, em Madureira, o tricolor suburbano recebeu o Vasco. Logo no início, Gabriel Peck pegou uma sobra de bola na frente da área e fez esse golaço, abrindo o placar. O Cruz Maltino aumentou o marcador ainda no primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, desvio de Anderson de cabeça e rebote do goleiro, Getúlio aproveitou e tocou para o fundo do gol. Na etapa final, nos primeiros minutos, o atacante voltou a marcar. Dessa vez ele recebeu o cruzamento de Edmar, cabeceou com estilo e fez o terceiro. O Madureira chegou a descontar com Pipico. Ele recebeu essa bola em profundidade e fuzilou o gol vascaíno. Mas a vitória ficou com o Vasco, que na próxima rodada enfrenta a Portuguesa na quarta-feira, às 9h35 da noite. O único dos 4 principais clubes do Rio de Janeiro que ainda não entrou em campo foi o Botafogo. O Glorioso joga nesta segunda-feira, às 8 da noite, quando enfrenta o Nova Iguaçu, jogando em casa no estádio Nilton Santos. O provável time do Glorioso que vai a campo tem Gatito, Daniel Borges, Canu, Lucas Mezengue e Jonathan Silva, Breno, Fabinho e Felipe Ferreira, Vitinho, Diego Gonçalves e Matheus Nascimento. Na tabela de classificação, por enquanto, o Vasco lidera com 10 pontos. O Flu tem 9 e está em segundo, seguido do Botafogo com 7, mas um jogo a menos. Na quarta colocação, aparece o Flamengo com a mesma pontuação do Glorioso, mas atrás nos critérios de desempate. Já no esporte petropolitano, conhecemos nesse fim de semana os 4 finalistas do futebol de campo nas categorias Sub-15 e 17. Os finalistas das categorias Sub-15 e 17 do futebol de campo do Campeonato Municipal foram conhecidos nesse fim de semana. Correias e Petropolitano vão jogar pelo título na categoria até 17 anos. Já Oswaldo Cruz e Correias se enfrentam em busca do troféu na categoria Sub-15. O Petrol conquistou a vaga ao bater o Santa Isabel por 4-2 no sábado, em jogo realizado no estádio José Crescêncio da Costa. A equipe do Petropolitano avançou com 5-4 no placar agregado ao fim dos confrontos. Já o Correias goleou o Veracruz por 5-0 e se classificou com 10-3 na soma dos 2 jogos. A partida aconteceu no estádio Hernani Duarte no domingo. No mesmo local e dia, mas no Sub-15, a equipe vermelha também superou o Veracruz, dessa vez por 3-0, chegou a 5-0 no agregado e se classificou. A equipe rival na decisão, o Oswaldo Cruz, carimbou sua vaga mesmo sendo derrotado pelo Boa Esperança por 4-1, já que venceu o duelo da ida por 5-0. O placar agregado ficou em 6-4. A partida ocorreu no estádio Hernani Duarte no domingo. Os confrontos das finais ocorrem nos próximos fins de semana. Essas foram as informações esportivas de hoje. Um abraço e até a próxima. Excelente aí o esporte aí com o Gabriel, né? Muito bom.
Vamos dar seguimento ao jornal? Vamos, e você vai ver depois do intervalo. Guarda Civil Municipal intensifica patrulhamento noturno em Paraíba do Sul. Nota divulgada pela internet convoca a população para a manifestação na Câmara de Vereadores de Petrópolis. E 26º Batalhão de Polícia Militar de Petrópolis troca de comando. A gente volta já. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo, o do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade, a vida de sua família com o aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Voltamos. As aulas na rede particular de ensino retomaram nesta segunda-feira presencialmente apenas para os alunos maiores de 12 anos, o que desagradou uma parcela de pais e responsáveis. Veja na reportagem de Gabriel Fachola. Mochilas nas costas, máscara no rosto. Assim foi o movimento nas escolas nesta segunda-feira em Petrópolis com o retorno das crianças acima de 12 anos. E foi marcada também por novas manifestações. Pais e responsáveis cobram o retorno imediato das aulas presenciais para crianças de 5 a 11 anos. As aulas retornaram nesta semana, mas por enquanto apenas de forma remota. As expectativas é que as crianças comecem a frequentar as unidades a partir do dia 14 de fevereiro. Estou aqui como mãe dos meus filhos. O meu filho de 7 anos foi proibido de frequentar a escola e por isso nós estamos aqui. A liberdade dos pais escolherem o que eles podem decidir sobre a vida dos filhos ou não, né? Em relação às vacinas, tem algumas escolas que estão exigindo o comprovante da vacina e o pai, ele decide se vai ou não dar essa vacina, uma vez que ela ainda é experimental. Quem é a favor da vacina, ok, que tome. Agora, que respeite quem não é a favor. E uma criança não pode ser privada de ir às escolas. As manifestações começaram na última sexta-feira, no dia 4 de fevereiro. O Ministério Público entrou com uma ação civil em resposta aos pais insatisfeitos com a cobrança do passaporte da vacina para o retorno das aulas presenciais. Então, o porquê dessa obrigatoriedade de vacinar a criança de 5 a 11 anos? Então, nós estamos pleiteando aqui a liberdade do ir e vir, a liberdade de expressão, num movimento aqui pacífico, aqui não teve nenhum incidente. A rede particular de ensino conta com cerca de 20 mil alunos. No decreto municipal, estava previsto que eles só poderiam frequentar as aulas presenciais com o passaporte da vacina, uma medida de proteção coletiva, como consta no decreto de número 026.
O que para a gente não faz sentido nenhum, porque para mim uma proibição de retorno às aulas dessa faixa etária seria com a única finalidade de impedir a progressão da epidemia. Mas veja bem, se as outras faixas etárias podem ir para a escola, abaixo de 5 e acima de 11, e se todas as outras coisas do município estão abertas, shopping, supermercado, cinema, playground, academia, só as crianças não têm direito de estudar? Nada. E olhem, hoje, daqui a pouco, às 9 horas da manhã, uma audiência vai ser realizada para decidir se o pedido do Ministério Público Estadual para suspender o decreto municipal vai ser acatado ou não. A solicitação foi feita por meio de uma ação civil pública. E uma convocação feita ontem pela internet chama Pais Irresponsáveis para manifestação na Câmara de Vereadores de Petrópolis. E quem tem mais informações sobre isso é o nosso repórter, né, que está direto nos estúdios e nos traz mais informações sobre esse assunto, né? É o Richard Stolzenburg. É com você, Richard. Isso mesmo, Roberta. Bom dia para você, bom dia ao Jorge e a todos que estão nos acompanhando. Essa convocação para que os pais e os responsáveis vão até a Câmara Municipal de Petrópolis ocorreu ontem através das redes sociais e foi feita pelo vereador Otávio. Ele que pede, né, ele vai ter inclusive hoje um decreto legislativo que vai ser votado na Câmara a partir das 4 horas da tarde. Esse decreto legislativo, ele pode inclusive suspender o decreto feito pelo prefeito daqui da cidade, Rubens Montempo, do dia 2 de fevereiro, relacionado aí a esse retorno das aulas presenciais aqui no município. Lembrando que essa ação civil pública, a gente inclusive noticiou aqui no jornal Correio da Manhã, ontem, segunda-feira, e essa questão de manifestação, ele colocou assim nas redes sociais, abre aspas, pessoal, pelo que tudo indica, o meu decreto legislativo vai ser votado amanhã a partir das 4 horas da tarde. Temos que lotar a frente da Câmara, precisamos de muitos pais irresponsáveis se manifestando. Se aprovarmos o decreto, derrubamos o decreto do Rubens Montempo. Fecha aspas. Essas são algumas das palavras que ele colocou através das redes sociais. A gente, inclusive, vai acompanhar essa manifestação, vai acompanhar como que vai ser essa votação lá na Câmara, para, de fato, saber se vai ou não ter a necessidade de comprovação de vacinação para poder ir para a escola. Esse tema que ainda tem gerado muita repercussão aqui na cidade. Alguns voltam, alguns não. Lembrando que o Ministério Público quer que esse retorno seja feito no máximo até o dia 14 de fevereiro, sem a necessidade, nesses casos, do comprovante de vacinação. Roberto, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Richard. Excelente, né? Bom, seguimos aqui e ainda falando sobre educação, Paraíba do Sul anunciou nas redes sociais oficiais do governo o adiantamento do início das aulas do ano letivo de 2022 na rede municipal de ensino para o próximo dia 14. A mudança nas datas de retorno das aulas foi definida seguindo as orientações da Secretaria Municipal de Saúde, em decisão conjunta com o Comitê Covid-19 do município, e se deve ao aumento do número de casos de Covid-19 na cidade. De acordo com o novo cronograma, os estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental vão retornar de forma presencial a partir do dia 14 de fevereiro. Já os estudantes do 1º ao 5º ano voltam para o presencial no dia 21. As crianças de creche e pré-escola vão iniciar o ano letivo no formato de aulas remotas também a partir do dia 14. Na última segunda-feira, Paraíba do Sul passou a adotar medidas da bandeira laranja no quadro de risco da Covid-19. E direto da redação temos uma notícia trágica. Conta pra gente, Richard. Uma criança de 9 anos morreu no último sábado após ter sido atropelada por um trem no bairro de Angra, que liga os municípios de Três Rios à Paraíba do Sul. Ela chegou a ser socorrida, inclusive, pelo Corpo de Bombeiros e foi encaminhada para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. A gente, inclusive, deixa aqui a atenção para você que mora em regiões como essa, que tem passagem de trem, fique atento
escute o barulho do trem, não corra por cima dos trilhos. A pessoa às vezes pode tropeçar, pode escorregar. Numa dessa situação, o trem está vindo, vem em alta velocidade, então muita cautela para que esse tipo de acidente não aconteça. Pessoal, volto com vocês. Obrigado, Richard. E bom, nessa segunda-feira foi realizada a passagem de comando do 26º Batalhão de Polícia Militar de Petrópolis. O novo comandante, Celso Jorge Lídia Filho, substituiu o coronel André Henrique de Oliveira Silva. Outra vez foi curta a passagem de um comandante na unidade do 26º Batalhão de Polícia Militar de Petrópolis. O coronel André Henrique de Oliveira Silva, que havia assumido o cargo no dia 3 de setembro, deu lugar ao tenente-coronel Celso Jorge Lídia Filho. O coronel André Henrique vai assumir o comando de policiamento especializado na capital. A cerimônia de passagem do comando aconteceu nesta segunda-feira. Celso Jorge Lídia Filho, assumo o comando do 26º Batalhão de Polícia Militar. O novo comandante, Celso Jorge, iniciou a carreira como aspirante oficial da Polícia Militar em 1994. Ele é formado em Direito e acumula diferentes cursos de pós-graduação e especialização. Antes de assumir o comando do 26º Batalhão, ele fazia parte da Corregedoria da Polícia Militar. Muito feliz em poder estar vindo trabalhar, né, que é o meu sonho, que é comandar uma unidade operacional da Polícia Militar, e sempre foi na região serrana, né? E graças a Deus fui contemplado, né? Fui nomeado para ser o comandante do 26º, tá? E espero poder realizar um bom trabalho, dar continuidade aí ao trabalho realizado pelo coronel André, que é um trabalho com resultado excelente, né? Que foi falado aqui hoje. Tá? E conto com o apoio de todos vocês, de toda a sociedade do município de Petrópolis. Esta é a terceira troca de comando em um período de 6 meses. Um balanço divulgado pela unidade mostra grande avanço nas operações no período entre setembro de 2021 e este mês de fevereiro. No período, foram presas 474 pessoas por diferentes crimes, como tráfico, assalto e roubo. As ações desencadeadas no período entre setembro de 2021 e 7 de fevereiro deste ano resultaram ainda na apreensão de 124 quilos de cocaína, 69 quilos de maconha e 5 quilos de crack, além de 17 armas, 15 simulacros de arma e mais de R$38 mil em espécie. Ao todo, foram atendidas 559 ocorrências. É a nossa meta, né? Colocar a segurança de Petrópolis entre a de menor índice criminal em todo o país, quiçá a gente conseguir chegar a alcançar a nível mundial, né? Que é muito difícil, mas nada que nós não possamos atingir. Tá? Trabalho e empenho não faltará. Que bom, né? Currículo bom aí do novo comandante, extenso, né? Cheio de especializações. Uma boa sorte para ele aí no comando do 26º Batalhão aqui em Petrópolis. Exatamente, boa sorte. Dando continuidade, gestantes que dependem da rede pública de saúde em Petrópolis afirmam que não conseguem realizar exames como a ultrassonografia, por exemplo. Muitas, inclusive, olha que absurdo, depois de aguardar por meses, já tiveram os filhos. O pré-natal é fundamental para cuidar da saúde tanto do feto quanto da gestante. Em Petrópolis, as grávidas enfrentam dificuldades no agendamento de exames essenciais, como a ultrassonografia, importante para detectar algum problema até o parto. Daniela era uma das pacientes que precisava da ultrassonografia. O pedido foi feito pelo médico quando ela estava no 5º mês de gestação e até hoje não foi autorizado. Enquanto esperava, o pequeno Eric Gael nasceu e já tem 7 meses de vida. O nome dela ainda está na fila de espera. Que assim, é uma coisa necessária que a gente precisa, só que a gente não tem acesso a ela. Eu, pelo menos, não tive, estou na fila de espera até hoje. O meu bebê já vai fazer 7 meses. E um dia eu passando por lá, dei uma passada para saber, ainda está na fila de espera. Eles não sabem informar a data, a gente vai lá para marcar. Eles falam que não é ali, que é em outro lugar, a gente vai no outro lugar que eles dão o endereço.
eles jogam a gente de novo para ali e fica esse jogo de empurra. Ainda de acordo com Daniela, o maior problema do nome dela estar na lista é que pode atrapalhar outras gestantes, como a Adriana, que está grávida de 9 meses e solicitou o agendamento quando ainda estava de 28 semanas e até hoje nada. A gente consegue o pedido, elas passam, né, o pedido, automaticamente vai para o sistema, só que a gente não consegue. É a espera danada para poder estar fazendo a ultrassonografia. Ágata, a filha de Adriana, pode nascer a qualquer momento. A mãe já sente as contrações e a preocupação é que o parto aconteça sem que a gestante tenha feito o exame. A ganha, né? E depois eles ligam. Aí não adianta mais. Eu acho que isso é muito importante, mas para eles parece que não. Nossa. Alô, Saúde de Petrópolis, né? Alô, Prefeitura. Né? O pré-natal é primordial, é importantíssimo para a saúde do bebê e para a saúde da mãe. Né? Como que a mãe vai ter um parto seguro assim às escuras? Né? Exatamente. Enfim, que coisa, não? Que coisa. Vamos lá. Moradores da localidade do Quarteirão Brasileiro, em Petrópolis, procuraram a equipe da TV Correio da Manhã para denunciar que 2 postes da região oferecem riscos. Veja na reportagem. Dá para notar pela imagem que algo está fora do lugar. 2 postes de alta tensão na rua Professor João de Deus, no Quarteirão Brasileiro, em Petrópolis, oferecem riscos aos moradores. Os equipamentos estão prestes a cair. O problema é comum na cidade, principalmente no período de chuva forte. A preocupação é que se ele tombar, ele pode escorregar e a base do poste, que é maior e mais pesado, entrar dentro da minha casa lá, que vai ficar dentro do meu quarto. As rachaduras na base do poste mostram a fragilidade da estrutura e o risco iminente de queda. Além da queda do poste, há outro problema. A terra está descendo e atingindo a casa do Moacir. O medo dos moradores é que a terra continue descendo. De acordo com eles, a instabilidade do solo é uma tragédia anunciada. Se esse poste tomba, tiver uma criança passando, um pedestre passando, tem uma escola ali embaixo de primeiro segmento, que são muitos alunos que moram aqui na comunidade. Se cair esse poste em cima de algumas pessoas ou de algum carro, alguma coisa, a gente não sabe o que pode acontecer, que são vidas que são colocadas em risco todos os dias. Os moradores entraram em contato com a Enel na última sexta-feira e informaram sobre o problema. Eles solicitaram ainda que uma vistoria preventiva seja realizada pela empresa no local, que informou a possibilidade de uma visita ainda nesta semana. Enquanto aguardam, eles convivem com o medo. Além da comunidade toda aí para cima ficar sem luz, pode ser feito a morte de uma pessoa eletrocutada, alguma coisa nesse sentido. É muito complicado isso, né? E olha, sobre o fato ocorrido, o Richard tem mais informações para a gente direto da redação. Exatamente, Jorge. A Enel informou que, é a concessionária que faz esse serviço aqui na cidade, informou que um gestor foi até o local ontem e realizou essa visita técnica e constatou, sim, a necessidade de realizar uma mudança aonde está o poste. Esse poste que está com aquela base, como a gente viu inclusive na matéria, com esse risco de sedimento ali do terreno, consequentemente o risco do poste cair. A Enel informou que esse trabalho, esse serviço de realocação do poste deve ser feito inclusive ainda esse mês e colocou o serviço dentro desse cronograma. É claro que a gente vai permanecer acompanhando esse material. Amanhã a gente inclusive volta com uma outra reclamação dos moradores aqui para a nossa equipe do Jornal Correio da Manhã. Volto com vocês. Obrigada, Richard. E a Prefeitura de Nova Friburgo publicou na última semana o recurso e o resultado definitivo da prova de títulos do processo seletivo para a contratação de médicos que vão atuar nos setores da Secretaria Municipal de Saúde, como no Hospital Municipal Raul Sertã, maternidade, atenção básica, ambulatório e vigilância. Quase 300 profissionais foram aprovados. A convocação imediata de 34 profissionais também foi publicada na última quarta-feira. Nesse primeiro momento foram chamados 9 pediatras, 4 obstetras, 12 socorristas, que estão em 2 publicações separadas devido à errata,
um ortopedista, 2 cirurgiões, 4 internistas e 2 médicos do trabalho para cobrir os plantões dos hospitais de Nova Friburgo. Esses médicos devem se apresentar até o dia 9 de fevereiro, das 9 às 15 horas, no setor de Segurança e Medicina do Trabalho, situado na Avenida Alberto Braune, 224, no centro de Nova Friburgo. O chamamento dos demais profissionais vai ser feito pela Secretaria Municipal de Saúde nas próximas semanas, através do site oficial da Gestão Municipal. Vamos então agora à previsão do tempo, né? A instabilidade no tempo em Petrópolis pode permanecer até amanhã. Nesse período, de acordo com o Serviço de Monitoramento Meteorológico, o predomínio é de céu parcialmente nublado a encoberto. A gente tem aquele videozinho que a gente fez hoje de manhã? Essas condições, então, são causadas pela aproximação de uma frente fria pela região sudeste. Hoje de manhã a gente fez um videozinho mostrando, né, que chovia em Petrópolis logo de manhã. E ainda na tarde de ontem, a Defesa Civil realizou toques de sirenes no 1º distrito para comunicar à população sobre a chegada de chuva forte. O município ainda passou a operar em estágio de atenção. Temos a previsão do tempo agora para a nossa região toda, né, Roberta? Exatamente. Ainda, né? E continuando a falar de previsão do tempo para as cidades que compõem aí nossa área de cobertura, é de chuva que pode ser moderada a forte e podem vir acompanhadas por descargas elétricas. As temperaturas vão variar entre 15 de mínima em Nova Friburgo e máxima de 27 graus em Três Rios. E olha, alguns casarões em Petrópolis estão abandonados e precisam urgente de cuidado e manutenção. Quem trabalha com o turismo afirma que o péssimo estado de conservação desses imóveis atrapalha o desenvolvimento do setor. Não é difícil passar por Petrópolis e se deparar com imóveis assim, abandonados. É extremamente constrangedor numa cidade imperial, Petrópolis, e a gente querendo trabalhar com turismo, hoje que pode ser a principal fonte de renda da cidade, já que a questão da Rua Teresa sofreu muito, né, com a pandemia, e a gente passa por aqui e as pessoas perguntam e a gente fica sem resposta. Esse imóvel na esquina entre as ruas Floriano Peixoto e Alberto Torres é um exemplo do estado de abandono de alguns casarões históricos da cidade imperial. E não é só nessa região. A Casa Franklin Sampaio, no centro de Petrópolis, a fábrica São Pedro de Alcântara, na Washington Luiz, e o antigo prédio do Banco do Brasil, na Rua do Imperador, também precisam de cuidados. Outros problemas, como a falta de capina e limpeza desses imóveis, evidencia possíveis riscos à saúde. Sem dúvida. A proliferação também de ratos, né? E a gente fica por aqui. Fica por aqui. Amanhã, 7h30, nós temos um novo encontro com você aqui ao vivo na TVC, né? Exatamente. Então até amanhã, é 7h30. Tchau. É isso aí. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.